Como estão todos? É bom ver todos vocês. Vamos ler na Bíblia. No livro de 1 Samuel, 17장 26절 말씀부터 49절 말씀까지 읽겠습니다. no capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 49. 찾았으면 17장 26절부터 제가 읽겠습니다. Se todos acharam, capítulo 17, a partir do versículo 26, eu irei ler. 말하여 가로되 이 불의 사람을 죽여 이스라엘 치욕을 제하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐? 이 할례는 불의 사람 누구한테 사시는 하나님 군대를 모욕하느냐? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que, para afrontar o exército do Deus vivo? 정같이 말하여 가로되 그를 죽인 사람에게는 여차여차히 하시리라 하니라. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. 장형 엘리압이 다윗의 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 네가 어찌하여 이리 내려왔느냐 덜에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐 난 네 교만과 내 마음을 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. 다윗이 가로되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. 돌이켜 다른 사람을 향해 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하더냐. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou a responder contra como 거기 dantes. 다윗 한 말을 듣고 그 사울에게 구하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul e mandou-lhe chamá-lo. 다윗이 사울에게 구하되 그로 인하여 사람 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저 블레 사람과 싸우고 Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사입니다. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. 다윗이 사울에게 구하되 주의 종이 아비 양을 지킬 때 사자는 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 내가 따라가서 그것을 치어 그 입에 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사실은 하나님 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레 사람이니까 그 짐승의 하나와 같이 O teu servo matou tanto o leão como um urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus 또 vivo. 가로되 여호와께 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱 건져내셨은즉 나를 블레 사람 손에 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 가로되 가라 여호와께 너와 함께 하시기를 원하노라. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에 입히고 노투구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 다시 칼을 군복에 차온 익숙치 못함으로 시험적으로 그로보다 사울에게 구하되 익숙치 못하니 이것 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 손에 막대를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 탓을 골라서 자기 목자 제구 곧 주머니에 넣고
손에 물매를 가지고 블레 사람에게 나아가니라. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alfajor de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 블레 사람이 점점 향하여 다윗에게 나오는데 방패든 자가 앞섰더라. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. 그 블레 사람이 둘러보다 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. 블레 사람이 다윗에게 이르되 네가 나를 개로 여기고 막대를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그 신의 이름으로 다윗을 저주하고 Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. 또 이르되 내게로 오라 내가 내 고기를 공주의 새들과 들짐에 주리라. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. 다윗이 블레 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단차로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모여간 이스라엘 군대 하나님 이름으로 내게 가노라. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. 오늘 여호와께 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레 군대의 시체로 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니하면 이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com a lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 블레 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗 블레 사람에게로 마주 그 항원을 향하여 빨리 달리며 Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, ele se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 손에 주머니를 넣어 돌을 취하여 물매로 던져 블레 사람 이마를 치매 그 돌이 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. Davi meteu a mão no alfajor e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele cai com o rosto em terra. Lemos até aqui. 여러분이 안심하는 표정입니다. Vocês parecem tão aliviados. 사무엘상을 다 읽을 줄로 생각했던가. Acho que vocês pensaram que eu ia ler o capítulo inteiro de Samuel. 일단 어디서 끝이 할 줄을 몰라가지고 읽다가 보면 많이 읽은 것 같습니다. Quando eu leio a Bíblia, eu não sei onde parar. 자, 중요한 것은 성경은 현재 우리가 가지고 있는 전혀 다른 마음의 세계 이야기를 하고 있습니다. O importante é que a Bíblia fala sobre o mundo do coração que é tão diferente do nosso. 하나님 우리에게 눈을 주신 것은 물질적인 세계를 보게 하셨습니다. Deus nos deu os olhos para que possamos ver o mundo materialista. 하나님 눈만 우리에게 마음을 주신 것은 영적 세계를 볼 수 있는 눈 띄기 위해서 마음의 세계를 주신 겁니다. Deus nos deu o mundo do coração para ver o mundo do espírito. 87년이라고 생각되는데 Então, eu acho que foi mais ou menos em 1987, 위궤양에 걸렸어요. eu tive uma úlcera estomacal. 그래서 병원에서 의사가 약을 주는데 E o médico do hospital me deu um remédio. 약을 먹어 속이 너무 편안한 게 Depois de tomar o remédio, fiquei mais tranquilo. 이렇게 평안하게 사는 사람도 있구나. Ah, pensei, tem pessoas que vivem com esta paz. 여전히 약을 먹을 때는 속이 너무 따가웠어요. Mas, depois de uma semana, mesmo tomando o remédio, meu estômago estava ruim. 그때 여러 가지 순수 스케줄이 있어가지고 Eu tinha muitos compromissos naquela época. 강사가 배 좀 아프다고 뭐 위장 안 좋다고 안 할 수 없지요. Eu tinha que pregar em uma conferência, mas porque eu estava com dor de estômago, eu não poderia deixar de ir. Enquanto eu estava dando a conferência, meu corpo estava tão ruim. 3개월 동안 체중이 한 10kg가 Por 3 meses eu perdi uns 10 quilos. 아내가 여러 가지로 음식을 만들어 주지만 아주 조심해서 먹어도 그냥 설사가 안 하고
Embora minha esposa tomasse muito cuidado ao cozinhar, eu comia e tinha diarreia. 이라도 하나님께 기도를 드려요. E um dia eu acordei e orei a Deus. 하나님, 배가 너무 아프고 Meu Deus, meu estômago está doendo muito. 낫게 해주십시오. Por favor, cure meu estômago. 간절히 하나님께 기도를 드려요. Eu orei a Deus sinceramente. 그때 내 마음에 갑자기 성경 말씀 구절이 하나 떠오르는데 Naquele momento, eu me lembrei de um versículo da Bíblia em meu coração. 1장 24절이었어요. Era Marcos capítulo 11, versículo 24. 여러분 여기 보면 그러므로 내가 너희에게 말하노니 Por isso vos digo que 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿어라. tudo quanto em oração perdizes, credes que recebestes, 그러면 너희에게 그대로 되리라. e será assim convosco. 이 성경 말씀 분석을 해봐요. 이게 전혀 어렵지 않아요. Quando eu olhei para esse versículo da Bíblia, não era difícil. 근데 배를 낫게 달라고 기도하고 Depois de orar, por favor, cure meu estômago. 구했으니까 E eu desejei isso. 그 하나님 내게 주실 줄로 받은 줄로 믿어라. Então, acreditei que recebi. 배가 낫지 않 다 나았다고 믿어라. Mesmo que meu estômago ainda doía, acreditei que estava curado. 이렇게 그대로 되리라. E será assim convosco. 야, 이 성경이 여러 가지 이야기가 있지만 Uau, há muitos versículos que nós não sabemos. 이야기도 있네. Há versículos bíblicos como este. 기도하고 구하는 걸 받은 줄 믿기만 하면 그들 이 너무 쉬운 거예요. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedis, credes e recebedes, e será assim convosco. É tão fácil. O importante é que Deus nunca mente. 내가 하나님 배가 나쁜데 배가 아픈 낫게 해달라고 기도를 하고 다 나았다고 믿기만 하면 Então, se eu orar, por favor, Deus, cure meu estômago, e eu digo que acredito, 얼마나 쉬고 세상에 이런 말이 성경에 있었구나. e será assim para mim, que é fácil, isso é tão fácil, eu nunca soube que isso estava na Bíblia. 이 성경 한 100번도 더 읽은 것 같아요. Então, naquele dia, acho que li esse versículo da Bíblia mais de 100 vezes. 그럼 너희께 그대로 Tudo quanto em oração pedis, credes que recebedes, e assim será convosco. 기도하면 이 배가 나을까? Eu orei para que meu estômago seja curado. 말이 안 되지요. Não faz sentido, certo? 신한 이야기죠. Isso é desconfiar de Deus. 그대로 된다고 했는데 É dito que será assim comigo. 내가 이렇게 배가 아픈데 기도하고 나은 줄로 믿기만 하면 낫는다. 너무 쉽고 그런데 진짜 이렇게 될까? Então eu estava pensando, eu orei, eu acreditei que seria curado. É tão fácil. Mas eu estava me perguntando, será assim realmente? 편을 보면 절대로 안 될 것 같아. E quando eu olhei para minhas próprias circunstâncias, parecia impossível. 그때 내가 굉장히 하나님의 부끄러웠어요. Naquele dia eu estava tão vergonhoso na frente de Deus. 내가 누굽니까? Quem sou eu? 함의 종이고 목사인데 Eu sou um servo de Deus e sou um pastor. 말씀을 내가 의심하고 있다고 생각이 들었어요. Pensei que eu estava duvidando dessa palavra. 내가 진짜 이 말씀 성경에 이런 말씀도 있네. Oh, há uma palavra como essa aqui na Bíblia. 기도하고 구해. Tudo quanto em oração pedirdes, 그리고 기도한 거 하나님 받아주신 줄로 믿어. credes que recebestes. 근데 그게 너무 쉽네. Isso é tão fácil. 또 아니고 뭐 사내가 나무하는 것도 아니고 농사 짓는 것도 아니고 받은 줄 믿다 마음으로 생각만 하면 되는데 이게 얼마나 쉬워요. Não é um trabalho na montanha, de fazer um trabalho na montanha. Não é fazendo um trabalho no campo. Só temos que aceitar. É tão fácil. 성경이 진짜 기가 막힌 책이네. 이런 말씀도 있네. Não custa nenhum dinheiro, não custa nenhuma força. 그래서 이제 생각을 해. A Bíblia é tão incrível que tem uma palavra assim. Eu pensei nisso. 믿어야지. Ah, se eu acredito, então eu vou ter. Eu preciso acreditar nisso. E se eu não for curado? Eu senti como se estivesse me analisando. 네가 목사냐? Você é realmente um pastor? 어떡하지? 그 말이 말이 돼? 하나님 말씀인데 하나님 거짓말해? Como assim se eu não for curado? Você acha que, não, que faz sentido? Você ser um pastor? Deus está mentindo? 반드시 그렇게 돼. Não, certamente será assim comigo. Ah, eu acredito em Deus. Meu estômago está curado totalmente. 아침에 이런 생각. De manhã eu estava sozinho e pensei: 그 다음에 문제가 뭐냐면
E depois o problema foi que, 내 배가 다 나았다고 믿으면 se eu acredito que meu estômago está totalmente curado, 문제가 있어요. há um outro problema. 죽만 먹어도 설사가 나는데 Eu tive diarreia mesmo comendo mingau. 그럼 제가 김치 좋아하잖아요. Eu amo kimchi. 근데 죽만 먹어도 설사는데 거기다 김치를 먹으면 Eu tenho diarreia mesmo com mingau, mas se eu comer kimchi, 배가 막 난리가 날 것 같아. eu sinto que meu estômago vai enlouquecer. 생각을 하고 생각을 하고 생각을 해. Pensei muitas vezes, pensei muitas vezes. 말씀이 분명했어요. Isso com certeza é a palavra de Deus. 생각을 100번 1000번 해야 할 필요가 없고 Não há necessidade de pensar 100 vezes, 1000 vezes. 만 Não acreditei até agora. 말씀을 믿기만 하면 되겠구나. Mas se eu acredito nesta palavra, será assim. 지금까지 뭐 어떻게 그건 전혀 문제가 안 되죠. Até agora não foi nenhum problema. 그럼 지금 이걸 믿자. Ah, então eu preciso acreditar agora. 믿은 대로 내 배가 낫겠구나. Se eu acreditar com essa fé, meu estômago será curado. 왜 나 같은 인간이 거짓말 하시겠습니까? Oh, Deus nunca vai mentir. 분명히 하나님이 이루어 주신다는 말씀 확실히 마음에 믿어요. Eu tinha certeza de que Deus iria cumprir minha oração. 또 이제 문제가 생긴 게 뭐냐면 E tinha mais um problema. 제가 이제 식사를 할 때 Quando eu como, 우리 사람이 뭘 하냐면은 a minha esposa, 식사를 하려고 하면은 저들은 막 찢고 볶고 막 잔뜩 차려놓고 나 약 올리는 것도 아니고 quando comemos, minha esposa cozinha coisas gostosas 되게 죽쪽 갖다 놓고 뭐 한단 거예요. e me dá um pouco de mingau. 그걸 먹어도 설사가 나는데 E mesmo com mingau eu tinha diarreia. 근데 내가 이제 내가 배가 다 나았다고 믿으면 Mas se eu acreditar que meu estômago está curado, 말로만 다 나았다 해서 되는 게 아니고 não significa que eu devo apenas falar assim. 내가 왜 김치를 못 먹지? Por que eu não posso comer kimchi? 배가 아프니까 못 먹지. Eu não posso comer kimchi porque meu estômago dói. 김치부터 먹어야 하는 거야. Se eu for curado, então eu preciso comer kimchi. Eu posso comer pasta de doenjang. Eu posso comer gochujang. 아 이게 막 어떻게 막 갈피를 못 잡겠다. Então, eu não sabia o que fazer. 문제는 뭐냐면 O problema era 이런 말씀을 할 말씀 믿는 믿음이 서툴러 있기 때문에 그렇지. porque eu não tinha muita fé. 정확히 이 말씀을 내가 믿었다고 하면 Mas se eu realmente acredito nessa palavra, 이 때문에 porque Deus prometeu, se eu acredito, não tem parte difícil. Então pensei nisso. Eu estou totalmente curado. Vou comer kimchi. 그 마음을 정했어요. Eu decidi em meu coração. 그때 저희 집에 손님이 몇 Alguns convidados estavam para o café da manhã na minha casa. 식탁에 가니 아내가 음식을 잔뜩 차려놓고 Minha esposa havia preparado uma mesa farta 조그만 민하고 뭐 조금 갖다 놨어요. e colocou um pouco de mingau para mim. 딱 밀어냈어요. E eu afastei isso. 누밥이님 한 그릇 갖다 앞에 놨어요. Eu coloquei uma tigela de arroz na minha frente 그리고 이제 식사를 하기 시작. e comecei a comer arroz, 김치, kimchi, katugi. 한국 사람들은 Sabe, o povo coreano. 자주 이제 외국 가서 얘기할 때 Eu costumo falar sobre isso quando eu vou a diferentes países. 사는 사람은 있어도 Há pessoas que vivem sem sua esposa, 김치 없이 사는 사람 없다 캐. mas não tem pessoas que vivem sem kimchi. 아, 한국에 김치 그렇게 중요해 여기. As pessoas dizem, o kimchi para os coreanos é realmente importante. 하여튼 그날 김치를 먹었어요. Naquele dia eu comi kimchi. Kimchi, katugi, pasta de doenjang. Eu comi tudo. 아내가 음식을 나를 딱 쳐도 깜짝 놀랐어요. E a minha esposa olhou para mim e ela ficou chocada. O que você está fazendo? 걱정하지 마라. Eu falei para ela, não se preocupar. Eu estou totalmente curado. 밥 한 그릇 다 먹고 김치 먹까. E eu terminei de comer a tigela de arroz, o kimchi, o katugi. 저는 음식을 굉장히 빨리 먹어요. E eu como muito rápido. 저는 기빈들하고 식사할 때 가장 어려운 게 음식 천천히 먹는 거예요. E quando eu como com os VIPs, eu sinto muita dificuldade para aqueles que comem bem devagar. 그럼 나오면 그냥 앉아 있지를 못해요. E quando a comida é servida, eu não consigo ficar parado. 한잔차는 나중에 더 밥까지 오는데 E primeiro eles nos dão os acompanhamentos. 김치는 막 김치도 먹고 막 밥 오기 전에 막 먹어요. Então, antes de chegar ao prato principal, eu fico comendo os acompanhamentos. 내가 밥 한 거 다 먹은 딴 사람 반도 아직 못 먹었다. Mas quando eu terminei de comer a minha refeição, outras pessoas ainda estavam pela metade da refeição delas.
E quando eu coloquei o meu talher na mesa, comecei a ter dor no estômago. Oh, meu estômago. 견딜 수 없이 속이 쓰리. Eu não conseguia aguentar porque estava doendo muito. 제가 실례합니다 하고 화장실에 갔어요. Eu pedi licença e fui ao toalete. 배가 쓰려오는데 못 견디겠어요. Meu estômago estava tão ruim. 그래서 무슨 음성 들리냐면은 E eu estava ouvindo algo. 네가 무슨 믿음이 Ah, que tipo de fé você tem? 김치를 E você comeu kimchi? 긴장했지. E você decidiu morrer? 그런 소리가 사탄으로부터 막 스피커를 통해서 고함을 지르더라고요. Satanás estava gritando isso como se fosse por um alto-falante. E eu disse: Satanás, vai embora. Meu estômago está completamente curado. 사탄이 안 지더라고요. E Satanás, ele não quer perder para mim. 하나도 안 아파야지. Se seu estômago está curado, então por que está doendo? 쓰리잖아. O seu estômago está ruim. 아프잖아. Está doendo, então está ruim. 나은 거야. 나은 거. Você está curado? Está curado? 나은 거 아닌가? Será que não está curado? 생각을 해봤어요. Eu pensei. 나은 게 이게 아니야? Eu acreditei? 나 믿었는데. Eu acreditei. 기도하고 구원 받는 믿음 그대로 된다고 했는데. Tudo quanto em oração pedis, credes que recebesse, e assim será convosco. Eu orei, eu acreditei, então estou completamente curado. 다 나아서 배 안 아파요. Se você está curado, seu estômago deveria estar bem. Seu estômago está ruim. Você está com diarreia. Você acha que está realmente curado? Acha que está realmente curado? Ah, está certo. Eu não estou curado? 나았는데. Mas eu estou curado. Eu pensei sobre isso. 분명히 성경에는 무엇이든 기도하고 구원 받는 믿으라 그런 그대로 있다. Com certeza a Bíblia está dizendo: tudo enquanto em oração pedis, credes que recebesse, e assim será convosco. E eu orei. 그 배가 나았다고 믿었어. E eu acreditei que meu estômago estava curado. 근데 왜 배가 아프지? Por que eu ainda estou com o estômago ruim? 근데 그때 성경 한 구절이 딱 떠올랐어요. Então me lembrei de uma palavra de Deus. 예수님이 해당자는 야이로의 집에 갔을 때 Quando Jesus visitou a casa de Jairo, 야이로의 딸이 죽었어요. a filha de Jairo estava morta. 전부 다 막 울고 난리가 났어요. Todos estavam chorando. 근데 예수님 뭐라고 하냐면 E o que Jesus disse para eles? 울지 마라. Não chorem. 아이가 죽은 게 아니라 잔다. A menina não está morta, ela está dormindo. 그 말씀이 생각난다. E eu me lembrei dessa palavra. 아, 그렇구나. Ah, é isso mesmo. 야이로의 딸이 우는 눈에 볼 때 죽었지. A filha de Jairo estava morta aos nossos olhos. 예수 눈에는 자는 것이구나. Mas aos olhos de Jesus Cristo, ele estava dormindo. 볼 때 배가 아프지. Então, com nossos próprios olhos, meu estômago está ruim. Aos meus olhos, eu tenho diarreia. 다 나은 거구나. Mas aos olhos de Jesus Cristo, meu estômago está totalmente curado. Eu acreditei dessa maneira. 그리고 시간이 흘렀어. E o tempo passou. 점심 때 밥 한 그릇 다 먹었어. Na hora do almoço, quando eu terminei minha refeição, 너무너무 설사 안 했어. eu não tive diarreia. 저녁 때는 E na refeição da noite, 죄송합니다만 뭐 외식 이제 뭐야 어찌다 한번 하긴 하지만은 na verdade, eu não costumo comer fora de casa. 별로 안 좋아해. Eu não gosto de comer fora. 한번 어떤 분이 저하고 식사하자 그래서 E teve uma vez que alguém me convidou para comer fora. 아 식당 내가 정하면 되느냐고. Eu perguntei, será que eu posso escolher o restaurante? 아 목사님 좋은 식당이 있습니까? Ah, você conhece algum bom restaurante, pastor? 좋은 식당이 있다고. Sim, eu conheço um que é incrível. Então vamos para lá. 일단 교회로 오라 그랬어요. E eu falei para ele vir para a igreja primeiro. 길래 E ele veio para a igreja. 엘리베이터 타고 지하 3층으로 갔어. Nos encontramos nos elevadores e fomos para o subsolo. 식당 최고 식당이라고. Aqui está o melhor restaurante. 에이, 목사님 딱. Ah, pastor, ele disse. E nós comemos juntos. 근데 그날은 그 이제 그 피치 못해서 식사 초대를 받아갔어. Mas naquele dia, tínhamos sido um convidado para um jantar e eu tive que ir. Nós fomos para o Hotel Hyatt. 그때 서울의 하얏트 호텔의 뷔페 식당 아주 유명한. Esse Hotel Hyatt em Seul, naquela época, era muito famosa. 나도 식당에 딱 들어가면서 아 나 위장이 아프니까 전복죽이나 좀 먹고 말아야겠다. E quando eu estava entrando naquele restaurante, eu pensei, ah, como o meu estômago está ruim, é bom comer um pouco, só um pouco de mingau. 아니지. Não, meu estômago está curado. 그날
먹었어요. Aquele dia eu comi muito. 어차피 뭐 배 아픈 건데 Porém, meu estômago estava doendo. 굶고 배 아픈데 먹고 배 아픈 게 낫지. Seria bom se doesse depois que eu terminasse de comer. 딱 맞췄는데 설사가 안 났어요. E depois de jantar eu não tive diarreia. 이제 배가 불룩해가지고 씩씩하면 차를 몰고 Eu fiquei muito satisfeito e dirigi de volta para casa. 잠을 잤는데 Fui para a cama. 그 이튿 아침에 딱 잠이 깼을 때 Na manhã seguinte, quando eu acordei, 감정 느낄 수 있는 내 배가 eu pude definitivamente sentir que o meu estômago estava totalmente curado. 그날부터 저 위장이 굉장히 좋아졌어요. Desde aquele dia, meu estômago ficou muito melhor. 저는 심장도 안 좋았었고 Eu também tinha um problema no coração. 안 좋았는데 E eu tinha um problema no estômago. 이후에 지금까지 위장이 아파본 적이 없고 Mas depois daquilo, eu nunca mais tive dores no estômago. 본 적이 없고 E também nunca mais tive problemas no coração. 자 이제 우리가 믿는 하나님 어떤 전능한 하나님이시고 Nós estamos crendo nesse Deus onipotente. 전혀 거짓말하지 않는데 E ele jamais mente. 하나님 내가 하나님 믿습니다 하고 그 말을 듣고 E nós dizemos, Deus, nós acreditamos em você. Ele não quer ouvir isso. 하나님은 우리 속에 언제 역사하냐면은 Quando Deus trabalha, 하나님의 마음하고 내 마음을 세워놓고 견주어 봐요. nós colocamos os dois corações, o nosso coração e o coração de Deus, e fazemos uma comparação entre eles. 하나님하고 하나 내가 하나님을 믿었을 때 내 E quando eu creio em Deus, 마음이 하나님 마음과 하나가 되는 거예요. esses dois corações se tornam um. 그러면 하나님과 하나지요. E assim nos tornamos um com Deus. 하나님하고 나하고 하나니까 E porque eu e Deus somos um, 맞아요. certo? 물에 물 타면 어때요? Por exemplo, quando você coloca água dentro da água, o que você tem? 물이죠. Você tem água, certo? 맞아요. Certo? 간장에 간장 타면 Se você misturar leite de soja com mais leite de soja, o que você tem? 된장에 된장 타면 Você tem leite de soja. 된장이지요. Quando você tem mistura de pasta de denjang com pasta de denjang, você tem pasta de denjang. 하나님 말씀이에요. E quando você mistura a palavra de Deus com a palavra de Deus, 말씀하고 é a palavra de Deus. 마음에서 나온 그 말씀이 A palavra que Deus diz e a palavra de dentro do meu coração, 믿었을 때 ambos os dois. 하나님 말씀과 내 마음이 하나가 돼. Quando eu creio na palavra de Deus, 그렇게 됐을 때 então meu coração e o coração de Deus se tornam um. 하게 내 속에도 살아. E assim, Deus pode trabalhar vivendo dentro de mim. 자 이제 우리 마음이 하나님 마음하고 다를 때 문제가 되지. Nós temos problemas quando temos um coração diferente do coração de Deus. 하는 것은 Então, crer em Deus 내가 열심히 기도하고 찬송하고 헌금하고 não é fazer bem, orar bem, dar boa oferta. Não é isso. 하나님의 말씀을 내가 믿음으로 받아들였을 때는 Quando eu aceito a palavra de Deus pela fé, 어떤 형상이 일어나냐면은 eu me torno semelhante. 지금까지 어떤 생각을 가졌던지를 불문하고 Não importa que tipo de pensamento que eu tive até agora. 마음이 하는 그 말씀하고 하나가 됐을 때 Quando meu coração se torna um com o coração de Deus, 가지고 성경은 믿음이라고 Deus chama isso de fé. 그렇기 때문에 여러분 속에 하나님의 마음은 여러분 마음이 하나가 되는 거지 같은 마음이 Quando você tem um único coração com Deus, 그러면 그 하나님의 마음하고 내 마음 섞어도 아무 문제가 안 돼요. misturar a palavra de Deus com o meu coração, isso não se torna mais um problema, certo? 물하고 섞으면 문제세요? Misturar água com água não é um problema, certo? 되죠. Não tem problema. 그럼 물하고 된장하고 섞으면 문제가 되죠. Mas se misturar água com pasta de denjang, aí tem um problema. 문제가 돼요. Sim, certo? Temos mais um problema. Mais uma pergunta. 물하고 섞으면 문제가 돼요, 안 돼요? Então, quando você mistura água com água, tem problema? 오늘 문제를 바꿉니다. Vamos mudar a pergunta. 잘 들으세요. Prestem atenção. 콜라하고 콜라 섞으면 Que tal misturar Coca-Cola na Coca-Cola? O quê? 문제가 안 되죠. Sem problema, certo? Certo? 예, Sim. 기름을 섞으면 Se misturar óleo com óleo, 문제가 안 돼요. sem problemas. 그럼 하나님의 마음하고 하나님의 마음을 섞으면 Quando você mistura o coração de Deus com o coração de Deus, 내 마음 안에 있는 마음하고 하나님의 마음하고 내 한 마음이 되면 então a palavra que está no meu coração se torna um com o coração de Deus. 내 마음을 섞 É o mesmo que misturar o meu coração com o coração de Deus. 하나님이 역사는
그 역사가 내 속에도 동일하게 살아 역사한다. Então, a obra de Deus está vivendo e operando em mim também. 그 사탄은 온갖 이유를 다 들어가지고 Então, Satanás vem com várias outras razões. Você não tem fé, você não acredita, o seu coração é diferente, você é mau, você mente. 이런 얘기를 막 계속 막 과음을 질러요. Ele diz isso aos nossos ouvidos. 사탄아 그때 뭐라고 말하는지 아세요? Você sabe o que tem que dizer nesse momento? Satanás, vai embora. Você está certo. Mas agora eu e Deus somos um. 그러면 여러분 속에 하나님이 살아 역사. Então Deus vai liderar e trabalhar dentro de você. 마음과 하나님의 마음이 하나가 되기 때문에 Em seu coração e o coração de Deus se torna um. 여러분 안에 일을 하시는 거예요. Então Deus vai trabalhar em você. 그날 제게 배가 불룩해가 Então naquela noite eu estava satisfeito. 하며 Eu dirigi e voltei para casa. 와서 잠을 E eu fui para a cama. 아침에 잠에서 깨어났습니다. De manhã eu acordei. 딱 24시간 만에 Em 24 horas, 위장이 깨끗해졌어요. meu estômago ficou limpo. 전에는 제가 위장이 나빠 굉장히 고생했어요. Antes eu tinha um estômago ruim, então eu sofri. 이현모 목사님 참 죄송한데 Sinto dizer sobre isso, mas 정 목사님하고 quando eu fui para a Alemanha com o pastor Lee Hong-muk, 막 소화가 안 되고 막 괴로웠어요. mas quando eu fui para a Alemanha com o pastor 현 목사 내 덩을 주무르는데 Hong-mok Lee, 그러면 덕이 시원해지는 거예요. meu estômago estava muito mal, então sofri muito. 목사님은 독일 가면 운동만 해요. E ele estava massageando as minhas costas. 내 등 두드리는 운동, 등 두드리는 운동. E eu me senti melhor. 그게 이제 그때 끝이 나. Quando o pastor Hong-mok Lee vai para a Alemanha, ele gosta de fazer exercícios. E ele estava fazendo exercício de massagear as minhas costas. E então isso acabou. Não tem mais massagem nas costas, 피아노 건반만. não tem massagem na cabeça, não tem massagem nos pés. 예, 여러분 정말 감사한. Nós só precisamos massagear o piano. 여러분이 하나님의 마음하고 여러분의 마음이 하나가 일치가 됐을 때, E eu fiquei tão agradecido. 여러분 우리 마음이 하나님 마음이 일치 되기 위해 뭘 해야 합니까? Se você já tem um coração com Deus, 말씀 그대로 믿어버리면 돼. o que temos que fazer quando temos um coração único com Deus? Precisamos apenas acreditar na palavra de Deus. Não importa como você se sinta, não importa o quão difícil você esteja ou não, 하나님이. Deus está trabalhando incrivelmente. 그럼 여러분 하나님은 어떤 사람을 들었겠습니까? Você sabe que tipo de pessoa Deus levanta? 착한 사람, Uma boa pessoa? Não. 정직한 사람, Pessoa honesta? Não. 똑똑한 사람, Pessoa inteligente? Não. 지혜로운 사람 Pessoa sábia? 아닙니다. Não. 하나님과 마음이. Mas a pessoa que tem um coração com Deus. 아멘. Amém? 여러분 하나님이 여러분 마음과 같으면 Se você tiver um coração com Deus, 여러분의 마음과 하나의 마음이 하나가. então seu coração e o coração de Deus se torna um. 하나님의 역사하신 그 역사가 E a obra de Deus, 여러분 누구든지를 불문하고 não importa quem você seja que está aqui, 하나가 되면 se você tem um coração com Deus, 속에 살아 일을 하는 거예요. Deus vai trabalhar e viver dentro de você. 그런 경험은 전 수없이 E eu experimentei isso tantas vezes. 재환이가 정말 라이베리아에서 정갈에서 죽어가고 있어요. O John Shaw estava morrendo na Libéria. 영자가 밤에 자는데 Esse irmão estava dormindo. 이제 그 조그마한 모기장을 가지고 웅크리고 자고 있어요. Ele estava dormindo na barraca, numa pequena barraca. 모기장이 적으니까 밤에 자다 발이 모기장 발. E porque era pequeno, seus pés saíram para fora da tenda. 밤에 누가 바늘로 발을 잠이 깼어. E alguém estava empurrando com um dardo e ele sentiu algo duro. 아무것도 없어. Ele acordou e não havia nada. 하여튼 아침 일어났어요. No dia seguinte, quando ele acordou, 지금 자는데 누가 내 발을 바늘로 찔른가? ontem à noite eu estava dormindo e alguém me empurrou com um dardo. 형 그거는 정갈이 아니면 다른 거 아니야. 그 정갈은 그럴 수가 없어. Irmão, acho que foi um escorpião. Acho que você deve ter sido um escorpião. Onde tem um escorpião no nosso quarto? E ele simplesmente deixou passar. 3시쯤 됐는데 Quase por volta das 15 horas, 목이 울렁거리고 막 몸 이상한 거예요.
Ele se sentiu mal e seu corpo não estava bem. 화장실 간다고 이제 Então ele estava tentando ir para o banheiro. 친구들이 멀리서 보는데 이 형이 화장실에 가서 E seus amigos estavam olhando de longe e o viu caindo. 일어나지를 못하는 거예요. Ele não conseguia se levantar. 달려가 보니까 Eles correram para ele. E o irmão estava morrendo. 그때 혈압이 30, E ele tinha uma pressão arterial baixa, como 30. 17도 E essa temperatura corporal era 17 graus Celsius. Ele estava meio morto. 부랴부랴 태워가 이제 병원에 갔는데 E o levaram para o hospital. 의사가 딱 하면 데리고 E o médico disse: podem ir embora. 죽었다. Ele já está morto. 좀 도와주시면 Por favor, me ajude. 안 돼요. Não. 도와주세요. Por favor, me ajude. Eu disse não. 딴 병원에 갔어요. Eles foram para os outros hospitais. E eles disseram a mesma coisa. 죽어도 좋으니 좀 받아달라. Por favor, me ajude. Mesmo que ele morra, nos ajude. 이제 E o hospital aceitou. 링거 주사를 놓는데 숨이 멎었어요. Eles estavam dando algo para ele. E ele parou de respirar. 그대로 심폐소생술을 했어요. E fizeram uma massagem cardíaca. 아니 2시간 가까 했는데 다시 E eles fizeram a massagem cardíaca por 2 horas. Ele estava ressuscitando novamente. 17도. Temperatura corporal era 17 graus Celsius. Pressão arterial 30. 소망이 없는. E não havia esperança. E todos balançaram a cabeça. 근데 그 지부장이 저한테 전화했어요. Mas o diretor me ligou. 오늘 목사님 제 아내가요. 저까지는 추억하고 Pastor, o John Choi está morrendo porque ele foi picado por escorpião. 침착하게 조용히 이야기해봐. 왜 그래? 울고 Se acalme, por favor. Me diga por que você está chorando. 진정하게 얘기할 수 Bem, sim, mas eu vou me acalmar. 있어요. 저까지는 추억. O John Choi foi picado por escorpião e está morrendo. 방법이 없대. E não havia jeito. Nenhum jeito. 내가 그 요한하고 통화할 수 있어? Eu perguntei a ele: posso falar pelo telefone com o John Choi? 야 요한아, 박 목사님 Sim, pastor. John, é o pastor Spark. 하고 통화가 됐어. Eu liguei para o John Choi. 요한아, 너 내 목소리 들려? John, você pode ouvir minha voz? Sim, pastor. 너는 아프리카 산정갈에 쏘였다. Então você foi picado pelo escorpião africano. 너는 지금 죽어가고 있다. E você está morrendo agora. 의사들은 2시간 더 살 수 없다고 말해. E o médico disse que você não pode viver mais que 2 horas. 자, 근데 라이베리아까지 비행기로 18시간 걸려 가야 하는데 Então daqui para a Libéria são 18 horas de voo. 의사를 보내요, 약을 보내요. Como posso enviar um médico? Como posso enviar um medicamento? 전화가 있어 내 마음을 전달해 보낼 수 있어. Porque tínhamos um telefone, eu poderia transmitir o meu coração. 요한아, 너 내 이야기 잘 들어. John, ouça com 내 atenção. 이야기 잘 들려? Você pode ouvir minha voz? 아니, Sim, pastor. 내가 오늘 지금 이사야 34장에 있는 말씀을 Hoje li a Bíblia no capítulo 34 de Isaías. 그게 뭐라고 기록되냐면은 E diz assim: 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리. mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 34장이고 40장 31절. Na verdade, é capítulo 40, versículo 31. 왔다 갔다 합니다. Sim, às vezes eu me confundo e eu me retorno. 대독도 왔다 갔다. Essa é a palavra que é tão certa. 너무 분명한 말씀이에요. Mas essa palavra é tão certa. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 하나님의 말씀이에요. Esta é a palavra de Deus. 요한아, John, por favor, ouça com atenção. 너는 정갈의 독을 이기려면 힘이 필요해. Para você vencer o veneno do escorpião, você precisa de uma força. 이사야 40장 31절에 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면은 Em Isaías capítulo 40, versículo 31, Deus diz: 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니. mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Foi dito por Deus. 요한은 네가 정갈의 독을 이기기 위해서는 새 힘이 필요해. Você precisa de uma nova força para superar o veneno do escorpião. 바로 이 말씀은 너 같은 사람을 위해서
하신 말씀이야. Esta palavra é para pessoas como você. 네가 지금 하나님을 앙망해봐. Você precisa esperar no Senhor. 네가 하나님을 바라봐. Olhar para Deus. 하나님 반드시 너에게 새 힘을 주실 거야. E certamente Deus lhe dará novas forças. 절대로 하나님은 거짓말 안 해. Deus nunca mente. 아니 네가 그래가지고 하나님 앙망에 네가 죽으면 Mesmo que você espere no Senhor e morra. 하나님은 거짓말장이. Então Deus se tornaria um mentiroso. 누가 믿겠니? Então quem vai acreditar em Deus? Correto? 하나님은 상표도 없고 Deus não tem nenhuma marca. 그리고 다음에 저 뭐야 판매원도 없고 Não há ninguém que vende Deus. 유일하게 믿는 믿음에 응답하는 그 하나님 그분이기 때문에 Deus unicamente, Ele responde através da nossa fé. 만약 내가 하나님을 앙망했는데 Se eu dependi do Senhor 주신다. e Deus não me deu uma nova força, então Deus se tornaria um mentiroso. 신용이 무엇보다 중요한데 Para Deus, o mais importante é confiar em Deus. 너 하나님 대하 노릇하시겠니? Se eu não confio em Deus, como posso crer? 그때 거짓말 안 하시. Ele nunca vai mentir. 네가 하나님을 앙망해. Coloca os olhos em Deus. É por isso que precisa esperar no Senhor. Olhar para Deus e esperar. 힘을 주실 거야. Então Ele realmente lhe dará uma nova força. 속을 얼마든지 이길 수 있어, 요한아. John, você pode prevalecer totalmente ao veneno do escorpião. Por 20 minutos, eu expliquei sobre essa palavra. 그 말씀을 받아들여. E John aceitou essa palavra. 알겠어. Você entende, John? Sim, por favor. 그래, 빨리 일어나라. 전화 끊는다. Sim, levante-se e eu vou desligar. E assim desliguei. 그제 달라스에 교회 전화. Então eu liguei para a igreja de Dallas. 근데 전화 요한이가 정해서 주하는데 달라스 교회 그냥 저 기도. Eu liguei para o pastor e disse que o John estava morrendo. Então, por favor, ore com os irmãos de lá. 어머님의 기도 이야기하라고 기도하라고. E diga aos pais de John também. E, por favor, orem juntos. 그거 이제 전화 끊었어. E assim desliguei. 그때가 이제 저녁 때, 그 날에 저녁 때 E durante a madrugada, 요한이가 이 성경 말씀을 기억했어요. John se lembrou das palavras de Deus. 제가 하나님을 앙망합니다. Deus, eu vou esperar no Senhor. 이렇게 믿었어요. E ele acreditou. 그자마자 잠이 들었어요. E ele caiu no sono. 코를 탁 돌아가며 잠이 잤어요. E ele estava roncando. 밤이 아주 깊어졌고 No final da noite, 그 이튿날 아침에 먼동이 밝아올 때였어요. e veio o refúgio ao nascer do sol. 그 병원에 그 병실 담당 간호사가 E a enfermeira que estava naquele hospital, 꾸벅꾸벅 졸다가 ela estava dormindo, pescando com a cabeça. E ela acordou. 아, 어제 그 환자 죽었을 거야. Ah, aquele moço de ontem à noite, ele já deve ter morrido. 가서 시체 처리해야겠다. Então eu preciso preparar o corpo dele. 나도 봤는데 깜짝 놀란 게 Ela foi lá e ficou chocada. 혈압이 올라가고 있는 거야. Sua pressão arterial estava subindo. 모니터에 막 혈압이 올라가고 있는 No monitor, ela podia ver que sua pressão arterial estava subindo. 깜짝 놀랐어. Ela ficou chocada. 막 뛰어가서 간호사가 의사 자는 방에 방문을 의사 선생님 일어나 봐요. 이 기적이 일어났어. E a enfermeira correu e chamou o médico. Por favor, acorde. Ah, algum milagre. 자다 깨가 정신없어. 간호사 무슨 일이야? 왜 그래? O médico acordou e disse, enfermeira, o que aconteceu? O que aconteceu? 보세요. Doutor, vem aqui. É um milagre. 와서 보니까 E ele foi ver. 재현이가 죽었어야 하는 Então, John Choi tinha que morrer. E ele era saudável. 그때 아침에 재현이가 Naquela manhã, John Choi acordou. Oh, irmão, você está bem? 아무렇지 않은 Eu estou bem, estou bem. 발이 다 썩었는데 E o seu pé estava todo podre. 2달째 깨끗한 2 meses depois, ele foi curado e seu pé ficou tão limpo. 너무 감사한 거야. E eu estava tão agradecido. 그래가지고 그 뒤에 이제 요한이 한국 돌아 자기 전 미국 가 다 자기 난 거 다 보여주고 너무 은혜로웠어요. E ele veio para a Coreia e foi para os Estados Unidos e mostrou seus pés. Fiquei muito agradecido. 우리는 하나님의 말씀이 있고 내 생각이 있는데 Existe a palavra de Deus e o meu pensamento. 이 생각이
익숙해요. Nós estamos acostumados com os nossos próprios pensamentos. Quando temos isso, nós morremos. Quando temos isso, não funciona. Então temos nosso próprio pensamento. 생각에는 Então, de acordo com o meu pensamento, 죽는데 ele vai morrer. 하나님의 말씀은 Mas no mundo de Deus, 강마음 새 힘을 준다. mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. 이렇게 할 거 아무것도 없고 약도 보내줄 수 없고 그 말씀만 보내줬는데 Eu não pude fazer nada, eu apenas enviei a palavra para John. 그걸 믿었은 뒤에 바로 이제 건강이 막 생깁니다. E depois que o irmão acreditou, ele se tornou saudável. 여러 사람을 위해서 기도하고 Então, eu oro por muitas pessoas. 하고 Eu faço comunhão com eles. Eu fiz muito trabalho assim. 사실은 내가 전한 말씀이 내만의 하나님의 말씀인데 Então, a minha palavra é a palavra de Deus. 누구든지를 불문하고 Não importa quem você seja, 악한 사람, pessoa má, 부한 사람, pessoa suja, 교도소 재소자들, interno do presídio, trapaceiro, assassino. 누구든지 간에 Não importa quem você seja. 하나님의 말씀을 믿으면 Se você crer na palavra de Deus, 어떤 일이 난지 아십니까? sabe o que acontece? 자 이제 자동차에 기름이 없는 Tem carro que só anda com gasolina. 거기에다가 가솔린 넣어야 할 자동차 디젤을 넣으면 돼요 안 돼요? E num carro assim, você pode colocar diesel, certo? Não é mesmo? O que você precisa fazer? 뽑아내야 돼요. 디젤을 뽑아내고 그다음에 가솔린 다시 부어요. Então, você precisa tirar todo o diesel e você precisa colocar o quê? Gasolina. 가솔린이 가득 찼으면 차가 갈까요? 안 갈까요? Então, quando você estiver com gasolina cheia no tanque, você acha que o carro vai andar ou não? 잘 모르죠. Não sabem? 가솔린 있으면 가요. 시동 걸어가면. Se você colocar gasolina, o carro vai andar. 아멘. Amém? 자, 여러분 거기다가 자동차 가솔린을 넣어 가는 차인데 디젤 넣으면 문제가 생기죠. Torna-se um problema quando você coloca diesel num carro a gasolina. 넣어내고 다시 가솔린을 넣었어요. E se você tira o diesel, você limpa o diesel e coloca a gasolina de volta, o carro anda ou não anda? Sim, ele anda. 여러분의 마음이 기름 탱크라고 하면 Então, se o nosso coração fosse como se fosse um tanque de gasolina, 나다가 estava cheio do nosso pensamento. 생각 덜어내고 E se você retirar todos os nossos pensamentos, 넣으면 e quando preenchemos com a palavra de Deus, 하세요, 안 하세요? você acha que Deus vai trabalhar ou não? 하세요. Sim, Deus vai trabalhar. 하세요. Deus vai trabalhar. 그러던 아침에 의사가 왔더래요. Na manhã seguinte, o médico veio. 이거 뭐 기록을 해야 하는데 Eu preciso fazer um registro. 뭐라고 기록해야 할지 모르겠다. Eu não sei o que escrever. 세환이가 말했대. John disse. 그 하나님이 하셨다고 기록하세요. Você só tem que escrever que foi Deus que fez isso. 네, 하나님이 하셨다. Ah, sim, Deus quem fez isso. 사람을 Ele fez dessa forma. 살리십니다. Deus salvou John. 자 이제 하나님은 오늘 아침에도 여러분 속에 살아 일하기를 원해요. E hoje também Deus quer viver e trabalhar dentro de todos vocês. 자 여러분이 친한 친구 아주 나쁜 친구라면 Vamos supor que seu melhor amigo está muito mal. 멀리해야 하는데 Então, você não consegue estar perto dele. 말을 듣고 가면 나도 그 친구 나쁜 사람이 돼 가겠지. Porque se você ficar perto e escutá-lo, você também vai ficar mal. 내가 생각을 해. 이 친구 나쁘네. Dia você pensa, esse cara tá mal. 미치겠네. Eu vou acabar arruinando a minha própria vida. Eu deveria parar de falar com ele. 버리고 다른 거다 정말 비워버리고 E você esvazia o seu coração dele e se afasta dele. 하나님의 말씀을 믿음으로 마음에 받아들이면 Quando você aceita a palavra de Deus com fé em seu coração, 여러분의 마음 안에 하나님의 말씀이 있는 겁니다. então você tem uma palavra de Deus em seu coração. 여러분 마음에 하나님의 말씀이 들어와 자리를 잡으면 Quando você tem uma palavra de Deus que está estabelecida em seu coração, 여러분 한 마음이 됩니다. então você se torna um coração com Deus. 그런 상태에 기도를 하면 Então, quando você ora nessa situação, 열심히 하는 게 중요한 게 아니라 não é importante você se esforçar para orar. 중요한 게 Não é importante você orar por muito tempo. 기도를 하면 Mas quando você ora com fé, 반드시 하나님이 살아 역사를. com certeza Deus vai viver e trabalhar dentro de você. 아멘 돼요. Vocês podem dizer amém? 확실하지요? 100% certo. 저는 그런 경험들
사람들을 수없이 Eu experimentei isso muitas vezes. 어떤 사람들이 저를 구속시키려고 거짓말로 고발해요. Algumas pessoas tentam me acusar e me insultar com mentiras. 제가 그때 재판 준비 전 전혀 안 했어요. Eu não preparei nada para o meu julgamento. 내가 목사인데 재판에 빠지고 싶지 않았어요. Eu sou um pastor e não quero estar me sofrendo por um julgamento. 임민철 목사, 김재홍 목사, 이현모 목사를 불렀어요. E é por isso que eu chamei o pastor Minchu Lee, pastor Jae-hong Kim e pastor Hong-mok Lee. 빠지고 싶지 않다. Ah, eu não quero me preocupar com esse julgamento. 자네들 부탁을 안 하는데 Eu tenho uma solicitação para vocês. 자네들이 내 재판 좀 맡아서 해라. Vocês podem cuidar do meu julgamento? 그리고 제 재판이 꼭 월요일 오전에 생겨. E os julgamentos eram sempre às segundas pela manhã. 내가 해외 집회 다니기 너무 좋았다고 간증을 해요. Eu testemunhei para vocês que era muito bom porque eu sempre podia viajar para os outros países. 법원에서 봐줬다고. E eu, como pessoas que me insultavam dizendo que a corte havia me dado privilégios para poder viajar. 판사가 그 기자 오라 그랬어. Eu tive que enfrentar um julgamento por conta disso também. 나 데리러 왔다고. E a corte chamou esse repórter para falar disso. 기자 법원 출입 기자 만나 몰라. E o repórter não veio um substituto no lugar dele. E perguntaram se o repórter era um repórter oficial do governo. Eles disseram, eu não sei, senhor. E o juiz disse, se você é um repórter que cobre julgamentos, até mesmo uma criança de 3 anos de idade 큰 사건은 제일 첫날 월요일 첫날 하게 세 달 다. sabe que os maiores julgamentos são às segundas pela manhã. 제가 그 안에 사람들이 막 거짓말을 하도 많이 내가 뭐 1,500억을 횡령하고 그래가지고 전주 법원생에 제일 큰 Tantas pessoas mentiram sobre mim, disseram que eu embolsei 15 milhões de dólares e era o maior caso em Cheongju. 그래서 저는 월요일 오전에 재판 마치 오후에 비행기 타고 다음 주 토요일까지 돌아오면 되니까 막 여러 나라 다니고 계속 쉬지 않고 평소보다 한 배는 더 Então, eu poderia ir ao tribunal na segunda-feira e poderia ir para outros países durante a semana e depois retornar aos sábados. 재판에 매이고 싶지 않고 복음만 전하겠습니다. Deus, eu não quero me preocupar com o julgamento. 알아서 처리해 주십시오. Por favor, cuide do meu julgamento, eu só quero pregar o evangelho. 검찰이 이런 나를 막 구속시키려고 수단을 많이 부렸는데 Então os promotores tentaram arduamente acusar-me. 다 밝히 해서 Mas Deus restaurou tudo. 다 되도록 해주신 거예요. E Deus me ajudou. 너무너무 감사해요. 구속영장 심판 Então houve um julgamento sobre a acusação que fizeram a mim. 판사님 날 보고 하라 그래서 E o juiz falou comigo. 한 30분 동안 이야기했어요. E conversamos por cerca de 30 minutos. 얼마나 크게 소리를 지르는 밖에서 다 들었다. 그래요. Eu estava falando tão alto que as pessoas do lado de fora podiam me escutar. 하나님이 딱 이렇게 마지막 하는 얘기가 E o juiz disse: 이제 한 가지 내가 알고 싶어. só quero saber uma coisa, 피고 박옥수가 Pastor Oxo Park. 운하의 주식을 얼마나 가지고 있는지, Quantas ações você tem de Wuhan? 운하한테 돈을 얼마나 받았는지 Quanto dinheiro você recebeu de Hunan? 만 확인해 보면 된다. Eu só preciso verificar isso. 그때 난 무죄 자신했어. Então eu estava confiante de que eu não seria culpado, 하나도 안 가졌어. porque eu não tinha nenhuma ação. 저는 아직까지 주식을 사본 적이 없어요. Eu nunca comprei nenhuma ação na minha vida. 그것도 좀 정신적인 노동이 하겠지만 난 노동을 해서 대가를 얻지 않고 그것 별로 안 좋아했어. Eu não gosto de ganhar dinheiro sem fazer trabalho. 그리고 제가 한 번도 그런데 뭐 운하에 돈 10원도 받은 적이 없어요. E eu não recebi nenhum centavo da Hunan. 막 어렵다고 해서 내가 돈을 좀 빌려주긴 했어요. Sim, eles disseram que eu tinha uma dificuldade, então eu emprestei dinheiro a eles. 빌려준 거 4천만 원 덜 찾았다 하더라고. E me perguntaram se eu não recebi de volta os 40 mil dólares que eu havia emprestado. 하나님이 너무 정확하게 일을 해주시고 Deus estava trabalhando tão precisamente. 정말 놀라운 것은 O incrível é que 내가 그 하나님을 믿고 산다. eu acreditando neste Deus, 하나님하고 나하고 같은 마음이다. e Deus e eu temos o mesmo coração. 더러웠고 Eu costumava ser uma pessoa imunda. Eu era um pecador. Eu era mau. Eu era mentiroso. 하나님 말씀을 믿었을 때 Mas quando eu confiei na palavra de Deus, 하나님하고 나하고 한 마음이 되었습니다. e o coração de Deus e o meu coração se tornou um. 하나님이 내 안에서 능력으로 일하는 걸 볼 수 있어요. Desde esse momento eu pude ver que Deus estava trabalhando em mim com poder. 그런 생각이고 이래야 하지 않을까 저래야 하는 거짓말해야 않을까 막 그런 많은 이야기.
Quando olho para minha situação, como devo fazer aquilo, devo fazer mentir, tenho muitos pensamentos diferentes. E muitas pessoas que foram investigadas pela corte vieram até mim. 내가 이야기했어요. E eu disse a eles, 거짓말하지 마라. não minta. 다 안다. Não minta, todos já sabem. 그대로 이야기해. Apenas diga com sinceridade. 목사님 금전에 가서 그대로 있는 그대로. Muitas pessoas me perguntaram o que deveriam dizer. Eu disse, apenas diga a forma que é. 뭐 어떻게 잘 모르지만 맨처럼 내가 좀 나쁘게 이야기한 사람들도 있긴 했지만 Tiveram alguns irmãos que falaram um pouco mal de mim. 그대로 이야기. Mas a maioria foi lá e disseram da forma que é. 내가 그때 하나님이 없었으면 Naquele momento, se eu não tivesse Deus, 무슨 방법을 써야 하든지 그런지 모르겠는데 eu não sei se eu teria usado o método humano ou não. 하나님을 믿고 있었어요. Mas eu fui acreditando em Deus. 정말 여러분 하나님이 우리 삶을 주관하는 Então, Deus é o Senhor das nossas vidas. 여러분 도둑질이나 간음이나 뭐 음란 이런 것이 죄가 아니고 Roubar, cometer adultério, ter um coração lascívio, não são esses os pecados. 다른 마음을 가진 게 죄요 악이에요. É maldade e pecado ter um coração diferente de Deus. 만일에 여러분 성경을 읽으면 Quando você lê a Bíblia, 여러분 생각과 성경은 달라요. a Bíblia e seus pensamentos são diferentes. 내가 성경 말씀을 내 마음에 받아들이면 Então, quando você aceitar a palavra da Bíblia em seu coração, 내 안에 들어오면 então a palavra de Deus entra em meu coração. 어떤 문제, 어떤 어려움을 당해도 Não importa qual problema, qual dificuldade eu tenha, 하나님이 일을 하시는 거예요. Deus vai trabalhar. 어느 날 하나님이 사울을 보니까 Um dia, Deus viu Saul. 키도 크고 Ele era alto, 정말 사람이 좋았어요. era uma boa pessoa. 그래서 하나님이 사울을 왕으로 삼아. E Deus fez Saul um rei. 사울이 막 신의 왕이 됐는데 Saul ficou animado porque se tornou um rei. 아말렉을 진멸하라 그랬어요. E Deus disse a Saul para matar todos os amalequitas. 남녀와 소아와 유아와 뭐 그 우양과 나귀와 약대를 진멸하라. Quando você matar os amalequitas, destrua tudo, homem, mulher, criança, idosos, vaca, tudo. 그러니까 이제 이거 사울이 가서 사람을 치고 짐승을 치고 하는데 Saul foi lá, estava lá ferindo e saqueando as pessoas. 하나님 마음하고 다른 마음을 사울이 가지고 있어요. Ele tinha um coração diferente de Deus. 우양이 형편없는 건 멸하고 잘생기고 통통하고 살이 찐 건 다 안 죽였어. Ele matou todos os cordeiros fracos, mas os cordeiros grandes e gordos ele não matou. 그리고 아각 왕을 죽이지 않고 죽이라 살렸어. Ele não matou o rei Agag e o poupou. 이제 사울은 하나님의 말씀을 따른 게 자기 생각을 따라갔기 때문에 곧 하나님의 말씀하고 다른 거예요. Saul seguiu seu próprio pensamento, não a palavra de Deus. Então Saul tinha um coração diferente de Deus. 생각을 살면서 Meus amados irmãos e irmãs, conforme vocês vivem, 문제들이 있을 수 있습니다. podem haver problemas grandes e pequenos. 그러나 중요한 것은 Mas o importante é, 여러분이 여러분의 생각이냐 하나님의 말씀. você vai escolher a palavra de Deus ou o seu pensamento. 중요한. Isso é mais importante. 하나님 우리 마음을 그대로 알아요. Deus sabe sobre o nosso coração. 이 사울이 아말렉을 진멸하면서 Quando Saul estava matando todos os amalequitas, 염소를 칠 때 볼품 없는 건 치고 기름진 거 살려놨어요. ele matou os cordeiros fracos, mas ele salvou os cordeiros bons cordeiros. 사울의 하는 행동이 사울의 마음이 하나님 마음하고 다르다. Então, o coração de Saul era diferente do coração de Deus. 그런 행동이 나타나. Porque ele tinha um coração diferente, por isso ele agia dessa maneira. 마음이 전부 다 여러분의 행동이 전부 다 마음을 따라 나타나요. Então, toda a sua ação segue o seu coração. 여러분의 마음이 육신적이면 육신적인 행동이 나타나고 Se o seu coração está em carne, então você age conforme a carne. 받아들이면 하나님 같은 행동이나 같은 사람이 되는. Quando você se aceita a palavra de Deus em seu coração, então você age como Deus e se torna um com Deus. 그리고 문제를 주면서 É por isso que Deus nos deu tantas dificuldades e sofrimentos. Ele nos faz pensar: 잘못해 사업에 실패. ah, foi aqui que eu errei e fiz fracassar os meus negócios. Ah, eu fiz mal diante dessa dificuldade, por isso estou fracassando. 그런 걸 통해서
Ah, eu não posso confiar em mim mesmo. 말고 하나님을 믿는 믿음을 가지고 Através disso, eu não acreditando em você, mas acreditando em Deus. 말씀을 마음에 모셔드리고 그 말씀을 믿음으로 달려나가면 Não importa se eu estou certo ou errado. Quando você aceita a palavra de Deus em seu coração e vai adiante com fé, então você vai se tornar uma pessoa tão incrível. 12년도 제가 제사함 받고 Em 1962 eu recebi a salvação 많은 방법 나를 e Deus me tratou de muitas maneiras. 내 방법으로 살았던 그 방법 다 버리고 Deus me fez jogar todos os meus próprios pensamentos e métodos. 신적인 사람이고 Eu era uma pessoa carnal 정말 세상적인 사람이고 e eu era uma pessoa que vivia de uma forma mundana. 내 생각하고 하나님 생각을 두 개를 놓고 하나님 보여주시고 E Deus estava me mostrando os meus pensamentos e o seu pensamento. 생각만 줘도 그걸 버리고 Não importa o quão bom o meu pensamento fosse, eu jogava fora. 믿음으로 달려가기를 시작. E comecei a correr com fé, crendo na palavra de Deus. 무슨 문제를 어떤 일을 만나든지 하나님이 살아서 역사하는 걸 봤어요. Não importa quais dificuldades e sofrimentos eu encontrei, eu vi Deus viver e trabalhar dentro de mim. 여러분 중요한 건 O mais importante é, 다른 걸 잘하려고 하지 마. não tente fazer mais nada de bom. 찾아보고 Procure na Bíblia 성경하는 하나님의 마음을 발견하세요. e encontre o coração de Deus na Bíblia. 마음과 여러 마음하고 하나가 되십시오. E torne-se um com a Bíblia. 마음이 하나님 마음과 하나가 됐을 때 Quando você se torna um com o coração de Deus, 참된 하나님의 사람이 되는 거예요. você se tornará a verdadeira pessoa de Deus. 이 교회를 Deus está conduzindo nossa igreja. 하나님 저를 이끌어 주십시오. Deus, por favor, me guie. 사울은 하나님 말씀 따라 한다고 하며 자기 방법으로 했기 때문에 버림을 입었어요. Saul disse que seguiria Deus, mas ele utilizou seu próprio método. 하나님의 인도 안에 살았어요. Mas Davi estava vivendo e recebendo a condução de Deus. Quando ele se deparou com um leão, quando se deparou com um urso, Davi não tinha poder, 내 안에 하나님이 계셨습니다. mas ele tinha Deus dentro dele. E ele acreditou em Deus. 골리앗 장군이 왔어요. Havia um general chamado Golias. 그래서 규빗 한 뼘이면 Ele tinha 6 cubos 한 3m de altura, realmente era enorme. Então era cerca de 3 metros. Era um general muito alto. 아무도 그 앞에 설 수. Ninguém poderia ir contra ele. 근데 다윗은 달라. Mas Davi era diferente. 다윗은 그동안 하나님을 만나고 교류하면 Como Davi tinha comunhão com Deus, 하나님 말씀을 듣고 믿고 ele ouvia a palavra de Deus e cria nela. 하나님과 하나님. E Davi e Deus era um. 다윗이 큰 골리앗을 봤을 때 Davi viu o grande Golias. 큰 골리앗하고 작은 다윗이 싸우는 게 아니고 Não foi uma luta entre o grande Golias e o pequeno Davi. 큰 골리앗 장군하고 하나님하고 싸우는 싸움이 됐어요. Foi uma luta entre o general Golias e Deus. 물론 다윗이 나가긴 하지만 É claro que Davi tive que estar lá para lutar. 전혀 심하지 않아요. Mas Davi não duvidou nada disso. 그래서 내가 오늘 너를 목을 베고 네 시체 공주의 새와 들의 침대 밥이 되게 하겠다. Eu vou te matar hoje e vou dar o seu cadáver para as bestas feras da terra. 허풍이 아닌 하나님 믿는 믿음에서 Ele não estava se gabando, mas surgiu pela fé que tinha em Deus. 하나님은 우주의 하나님이신데 Deus é o Deus do universo. 가장 답답하게 생각하는 것은 E ele vai ficar triste quando não é assim. 마음 안에서 하나님이 되시길. Ele quer se tornar Deus em nosso coração. 여러분한테 오늘 아침에 모인 여러분 누구시든지 간에 Não importa quem você seja, aquele que estão aqui. 받은 내 생각을 버리면 Se você aceitar a palavra de Deus 내 생각을 썩지 않아 e não misturar nenhum dos meus pensamentos, 사실은 믿음을 받아들이면 e quando você aceita com fé, 마음이 하나님과 꼭 같은 마음이 됩니다. então seu coração se torna como o coração de Deus. 다른 거 뭐 열심히 하거나 노력하려 할 필요가 없어요. Então você não tem que tentar nada ou se esforçar. 모든 문제는 하나님으로 말미암아 되어진다는 거예요. Cada problema e dificuldade que você enfrenta é através de Deus. 사랑하는 감람교회 Amados irmãos e irmãs de Canaã 기본소위 선교회 여러분. e da Igreja Boa Notícia do mundo todo, eu não era nada. 근데 제가 하나님
Mas quando eu tive um coração com Deus, 세상 사람 나를 뭐라고 비난하고 대적하고 해도 muitas pessoas gostam de me criticar e dizer coisas sobre mim. 나와 함께 계셨습니다. Porém, Deus esteve comigo. 그리고 내가 하나님의 영광을 드러내고 하나님의 뜻을 이루는 그 일에 할 수 있는 것은 Então, eu pude manifestar a obra de Deus e cumprir a vontade de Deus. Não é que eu tenha um bom pensamento próprio. 내 마음 안에 하나님의 마음이 자리를 É porque Deus está em mim e a palavra de Deus tornou lugar no meu coração. 사랑하는 기본소의 순교회 Amados irmãos e irmãs da Missão Boa Notícia, 이제 여러분의 마음을 하나님의 마음으로 todos vocês precisam mudar seu coração para o coração de Deus 여러분 작은 하나님이 돼 e se tornar um pequeno Deus 여러분을 통해서 하나님의 능력이 나타나고 e mostrar a capacidade de Deus através de vocês e a obra de Deus. Não importa o que você seja, eu espero que você se torne assim. 어떤 형제는 우리 전도자 가운데 그런 형제들이 Há alguns irmãos e alguns missionários. 진정 막 그럴듯하게 하고 하는데 하나님 역사하지 않는 거예요. Eles dão bons testemunhos, mas não tem o trabalho de Deus neles. 하나님 마음이 없는 거예요. O que eles estão dizendo não tem Deus dentro do seu coração. 모든 생각을 Jogue fora todos os seus pensamentos. 하나님이 여러분 마음에 자리를 잡으면 Se a palavra de Deus está colocada em seu coração, 하나님이 o que você faz é o que Deus faz. 왔을 때 Quando Golias veio, todo mundo estava muito assustado. 안 두려워한 사람 한 명 있습니다. Havia um que não teve medo. 이씨였습니다. Era Davi. 하나님 나와 함께 Ah, Deus está comigo. 정말 감사해요. Isso é muito gratificante. 수십 년 동안 Nas últimas décadas, 하나님 우리 속에 일하고 계셨습니다. Deus trabalhou dentro de nós. 내가 잘한 거 아무것도 없어요. Não há nada que eu tenha feito de bom, 하나님 우리 속에 일하니까 porque Deus estava trabalhando dentro de nós. 우리 선교를 복되게 하시고 E Deus tornou a nossa missão muito boa. 형제하면 그렇게 행복해하고 즐거워했어요. No retiro, os irmãos e irmãs ficaram muito felizes, 그들 마음에 하나님의 마음을 만나 porque o coração deles encontraram o coração de Deus. 하나님의 말씀을 듣는 것 자리를 잡게. E a palavra de Deus foi colocada em seu coração. 하나님의 마음은 하나가 되니까 E eles se tornaram um coração com Deus. 보고 A paz veio, 나타나고 e eles puderam mostrar a habilidade. E o trabalho aconteceu. 할 수밖에. E eles não têm outra escolha a não serem felizes. 내 생각과 살아왔습니다. Então, até agora, vivíamos com nossos próprios pensamentos. 하나님을 경험했습니다. Davi experimentou Deus. 사자가 나타나도 E mesmo que o leão venha, mesmo que venha um urso, 지금 못 당하지만 eu não posso vencê-los. 하나님은 당해. Mas Deus pode prevalecer a eles. Deus está comigo. 수염 잡고 때렸는데 Então ele agarrou o urso e deu um murro nele. 아기를 또 그런데 사자가 피가 죽는. Ele estava apenas escorregando e o leão desmaiou. É assim. 죽은 나사로 살아나듯이 Como o Lázaro que havia morrido ressuscitou. 요한이가 살아나듯이 Como John Choi que sobreviveu. 그러면 Quando Deus trabalha, Deus trabalha. 오늘 강남교회 형제자매들 말씀드리고 싶은 게 Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês, irmãos aqui da igreja. 있지요. Vocês têm alguns problemas 살다 보면 고난도 있고 e têm dificuldades em suas vidas 시련도 있지요. e têm sofrimentos. 자, 그 문제 딱 놓고 E esse problema é 하는 마음과 다른 것 같은 ver se você tem um coração diferente de Deus. 것과 같이 하시고 Por favor, tenha um coração com Deus. 그 마음이 하나님과 하나가 되면 Então, quando você tem um coração com Deus, 모든 걸 하나님이 하시기 때문에 tudo que você fizer, Deus se encarregará. 이길 사람 아무도 E não haverá ninguém que possa vencer você. 얼마나 놀랍습니까? Como isso é incrível. 복잡한 뭐 잘 살려고 생각하고 돈 벌려고 생각 좋습니다. Sim, viver bem, ganhar dinheiro é muito bom. 하나님이 나를 복되게 하시도록 하십시오. Mas permita Deus te abençoar. 가장 중요한 것은 A coisa mais importante é 말씀을 믿으세요. acreditar na palavra de Deus. 그 뒤로 저 부족하지만 Então, mesmo que nos falte algo, 하나님이 저 같은 사람으로서 일하는 걸 보았습니다. aos meus olhos, mesmo que me faltasse algo, Deus trabalhou dentro de mim. 하나님 마음과 하나가 될 Quando me tornei um com Deus. 것은 하나님 마음과 하나였습니다. Davi tinha um coração com Deus. 또 이기고 Ele prevaleceu o urso, venceu o leão. 골리앗도 이겼습니다.
E ele ganhou de Golias. 다윗이 뭐라고 말했어요? E Davi disse, 창과 단창으로 내게 나오고 você vem a mim com uma lança e uma espada, 난 네가 모여가는 만군의 하는 여호와 이름으로 mas eu vou a você em nome do nosso Senhor. 내게 붙이실지라. E Deus me entregará a você. 네 고기를 공중에 새와 들의 짐승의 밥이 되게 하겠다. E eu vou cortar sua cabeça e vou dar para a besta no deserto. 다윗의 말대로. E aconteceu exatamente como Davi disse. 다윗도 처음부터 그런 사람이 아니었을 겁니다. Davi não era uma pessoa assim. 믿고 경험하면 경험할수록 하나님 가까워졌어요. Conforme ele experimentava Deus, ele se aproximava de Deus. 10세기 이 시대의 다윗입니다. E nós somos os Davis do século XX. E vamos perante a Deus. 하나님 말씀을 믿으면 Quando acreditamos na palavra 달려나갈 때 e quando seguimos em frente e nos tornamos um com Deus, 여러분께서 역사하시면 놀라운 하나님 일꾼이 되고 하나님의 기쁨이 될 줄로 믿습니다. então você se tornará um incrível trabalhador de Deus e que faz o trabalho e Deus ficará tão feliz com você. Não é nada difícil. 하나님을 믿는 것이 Apenas acredite em Deus. 내 생각을 버리고 Jogue fora seu pensamento. 모두 안에 하나님이 일하셔서 Então, dentro de você, para que Deus trabalhe, 그런 문제 어떤 문제든지 간에 não importa o problema que você tenha, 해결되어 isso pode ser resolvido através de Deus. 그런 삶이 되시기를 바랍니다. E eu espero que você viva através de Deus. Obrigado.